hoje. Vocês podem abrir sua Bíblia no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 27. Gênesis 27, 30 em adiante. Gênesis 27, 30 em adiante. Vamos orar. Nosso Deus e Pai Celeste. Ah, Senhor, se o Seu Espírito Santo não estiver conosco, não haveríamos e não teríamos como sobrevivermos nesse sistema, nesse mundo caído e sem luz. Mas Tu és quem orienta nossos passos. Por essa razão, invoca o poder da Sua presença nesse lugar. Invoca o Senhor. Me usa para ser o carteiro que traz a mensagem para essas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém. É com muita fé que eu fiz essa oração. Agora, você precisa exercer a sua fé em assistir esse vídeo, esse live, e realmente entender o propósito pelo qual você está sentado neste momento ou deitado na sua cama, onde for, para você ouvir a voz de Deus. Nós estamos estudando o livro de Gênesis, capítulo 27, versículo 30, que relata a história de Isaac, Esaú e Jacó. Eu sempre devo reexplicar brevemente o contexto que nós estamos estudando, porque tem pessoas que vêm aqui e ouvem essas palavras pela primeira vez, né? Esse trecho relata uma passagem quando Isaac decide chamar o seu filho primogênito, que por direito deveria ser Esaú, né? Para liberar as bênçãos antes de Isaac morrer. Já era velho, cego, diz a palavra de Deus, mas houve por parte do seu irmão, por parte do irmão de Esaú, Jacó, houve um engano, porque Jacó se disfarçou, vamos falar assim, de Esaú, tomou a primogenitura do seu irmão, que na verdade foi entregue anos atrás. Porque já falamos, Esaú desvalorizou a sua primogenitura, não valorizou as coisas eternas, os valores que um filho primogênito deveria receber por herança. Não é apenas os bens, mas principalmente os valores do céu, a responsabilidade de ser um cabeça, de ser uma referência para assim tanto dominar e ser o cabeça espiritual, como também orientar uma geração por vir. Então, Esaú desprezou isso. E Jacó tomou o lugar, se disfarçou, colocou nos seus braços pelos de cabrito para enganar o seu pai com as vestes de Esaú, né? E ali, como o pai era cego, Isaac foi enganado e liberou as bênçãos sobre Jacó. E aí a Bíblia diz que depois disso apareceu Esaú, e nós vamos ver a reação de Esaú, e nós vamos extrair muitas coisas, tremendas lições para nossas vidas no dia de hoje. Diz a palavra do Senhor. Quando Isaac acabou de abençoar Jacó, mal tendo ele saído da presença do pai, seu irmão Esaú chegou da caçada.
Ele também preparou uma comida saborosa e trouxe a seu pai. E lhe diz: meu pai, levanta-te e come da minha casa, para que o Senhor me dê sua bênção. Bom, porém, já era tarde. Já era tarde. Por quê? Porque a bênção foi liberada sobre Jacó. O homem que segurou o calcanhar desde o nascimento, ou seja, um homem que manifestou uma garra dele valorizar as coisas de Deus. Tem um dito em francês que diz assim: qui va à la chasse, perd sa place. É difícil vocês entenderem, a menos que tenha um francês que entenda. Qui va à la chasse, perd sa place. Que significa, traduzindo, quem sai caçando, perderá o seu lugar. Quem sai para a caça, perderá o seu lugar. Mas, na verdade, isso não é errado, não. Porque é exatamente aquilo que está acontecendo com Saul. Esaú saiu para caçar, mas perdeu seu lugar por uma pessoa que realmente valorizou a primogenitura. Não apenas dada por um pai natural, mas principalmente pelo Pai Celestial. Vamos entender hoje sobre o valor. Se você não valoriza a graça que Deus está lhe dando, quando você recebeu a palavra, ou quando vocês estão recebendo a palavra, e quando pessoas capacitadas adubam as suas raízes, então sempre haverá alguém que Deus encontrará para substituí-lo. Sempre Deus procurará uma pessoa para substituí-la. Vocês lembram que na parábola, quando um grande rei prepara um banquete, e ele fala a seus súditos: chama e convida as pessoas para uma grande ceia que represente a boda do Cordeiro, o Senhor, querendo que as pessoas, a humanidade, senta na mesa do rei, onde tem a palavra, onde tem a presença dele. E aí muitas pessoas, ao serem convidadas, dizem assim: não tenho tempo, que meu trabalho, toma muito tempo para mim. Gente, eu estou super atarefado, lamento, tá? Agradeço pelo convite. Outros dizem: não deu, sabe que estou também muito culpado porque eu tenho que casar, entendeu? Então, você entende, né? São coisas da vida, então lamento. Você agradece ao rei, tá bom? Mas não vou poder. Os súditos voltaram para o rei e disseram: meu rei, eles não quiseram ir, porque tiveram pretextos, tiveram motivos da vida para realmente não priorizar e não valorizar o espaço que o Senhor queria os outorgar e o assento que Deus tinha preparado para essas pessoas. Então, o rei furioso diz assim: então, deixa esses e convida os coxos. Convida os cegos, aqueles que não são. Essas pessoas convidadas tiveram a graça, uma grande oportunidade de poder se assentar no rei, onde o rei estava. Que privilégio! Isso foi a oportunidade da graça. Nem todos são convidados. Muitos são convidados, mas poucos são escolhidos e assim para se assentar e estar assentados. Então, sempre haverá alguém para substituir uma pessoa que recusa a graça. Que recusa a graça. Quando uma pessoa
que se assenta ouvindo palavras, e essas palavras não produzem fé e transformação em você, e por um motivo ou outro você prevalece na mesma condição no qual você está, quando Deus inúmeras vezes tratou a área que Deus agora está esperando em você mudar, e você não faz. Você despreza a graça. Essas pessoas estão desprezando a graça. Ou seja, Deus não preparou um assento para você se assentar? Sim, então assenta-te. Então se assenta. Mas como assim? Me assentei. Então, se tu te assenta, não é apenas se assentar durante a palavra, é se assentar depois da palavra. Assumir. Quantas pessoas depressivas estão já muitos dias, muitos meses ouvindo palavras de fé, palavras de unção, Deus me usando, liberando unção para a sua vida, armas para você se defender, e você não assuma seu assento? Quando o rei lhe convidou para se assentar? Vocês não assumir seu assento, está desprezando a graça. E a culpa não é minha, nem do seu vinhateiro. Porque muitas vezes as pessoas dizem assim: ajuda-me, pastor, ajuda-me, meu líder, meu vinhateiro. Mas essas pessoas não podem fazer nada por você, a não ser que vocês assumem em vocês se assentarem aonde Deus vos outorgou se assentar. Consegue entender? Então, isso é muito sério. Se o rei Saul não é fiel, então Deus escolherá Davi, que o será. Se Absalão, quem era Absalão? Filho de Davi, não é fiel, então Deus usará Salomão, que o será. E se Salomão não é fiel, Deus usará outros. Por quê? Porque ninguém é substituível. Ninguém substituiu. Agora, aquilo que quero dizer é que Esaú perdeu seu lugar. Ele perdeu seu lugar que deveria ser dele e o entregou para quem? Para Jacó. Defende o lugar que você ocupa com unhas e dente. Há um espaço para você nesse lugar da OC. Há um espaço para você aqui nessa igreja online. Há um espaço separado por Deus, mas muitos são chamados a ocupar espaço nesse ministério, mas poucos o assumem. Infelizmente, poucos o assumem. A graça que não é valorizada faz com que Deus a retire de nós. E logo a desgraça entra e o choro toma seu lugar. De que forma desvalorizamos a graça? Primeiramente, escuta bem isso. Antes de desvalorizar a graça, nós devemos ter tido a oportunidade de conhecê-la. Porque para desvalorizar a graça, você tem que conhecê-la. E mesmo em tempo da graça, ou seja, nós estamos em tempo da graça, nem todos conhecem a graça. Nem todos conhecem a graça. Quem é a graça? Jesus é a graça. Eu conhecer a palavra de Deus e ter a oportunidade de ter a Bíblia, porque dele, por ela, somos agraciados.
A graça, Jesus é a graça, a palavra de Deus é a graça, o Espírito Santo é a graça. Conhecer um homem de Deus que pode lhe instruir é a graça. Estar debaixo de uma igreja instituída por Deus é parte da graça. Quando você marca um encontro com um homem de Deus que serve a Deus, ou uma mulher que serve a Deus, e você fura esse encontro por quem você não tem palavras, por quem você não tem palavras, e essas pessoas estão desprezando a graça. Essas pessoas que têm oportunidade de se encontrar com uma pessoa para ser ajudado e não cumpre, como já tem acontecido muito com pessoas que fazem os seus cadastros e pensam que essas pessoas que morrem por vidas devem estar à disposição delas. Deve existir honra. Deve haver honra e principalmente pela palavra que o homem tem. Essas pessoas que fazem isso desprezam a graça. Além de desonrar e desrespeitar aquele que paga o preço para levar para o céu, você deixa claro que esse assento não é tão importante para a sua vida. Nós temos encontrado muitas pessoas que marcam encontro para o Step 1 uma vez por semana e não comparecem. Amados, não faça isso. Não faça isso. Se vocês não querem ter compromisso com Deus, eu lhe garanto que vocês não vão suportar esse ministério. Por quê? Porque para ir para o céu é necessário ter compromisso sério com Deus. Tu não pode ir para o céu sem um compromisso. Porque ter uma aliança com Deus é Deus ter um compromisso contigo e tu tendo um compromisso com Ele. Porque a aliança é um compromisso bilateral até a morte entre Deus e o homem. Quando você deseja de Cristo aquilo que lhe convém receber, sendo que não lhe interessa saber o que Deus quer que você muda, você está rejeitando a graça. Todos os que são inseridos dentro do reino de Deus, a graça opera e Deus espera uma mudança sua mediante a graça liberada de graça. Glória a Deus. Agora vamos ver o que aconteceu depois que Esaú perdeu a grande oportunidade. 32, versículo 32. Perguntou-lhe seu pai Isaac: quem é você? E ele respondeu: sou Esaú, seu filho mais velho. Profundamente abalado, Isaac começou a tremer muito e disse: quem então apanhou a caça e a trouxe para mim? Acabei de comê-la antes de você entrar e a ele abençoei. E abençoado ele será. Versículo 34 e 35. Quando Esaú ouviu as palavras do seu pai, deu um forte grito e, cheio de amargura, implorou ao pai: abençoe também a mim, meu pai. Mas ele respondeu: seu irmão chegou astutamente e recebeu a bênção que pertencia a você. Ai. Bom, vamos lá. Amigos, o que colheremos amanhã por causa de decisões insensatas
de ontem, para muitos, são irreversíveis. Muitas coisas e decisões que foram feitas ontem vão ter uma repercussão amanhã. E, infelizmente, para muitos, a situação é irreversível. Haveremos de colher aquilo que semeamos ontem. Olha o que diz Isaac. Seu irmão chegou astutamente e recebeu a bênção que pertencia a você. É bom satisfazer o seu ventre com um maravilhoso prato de lentilha. É bom quebrar as regras e casar com mulheres que não temem a Deus, como Esaú fez. É bom para nossa carne transgredir, sendo que na hora, ou talvez durante ano, nada mudou nas nossas vidas. Ou seja, eu não fui pego, ninguém o descobriu e parece que nem Deus viu. Nessa noite eu vou lhe explicar algo. O que acontece quando as pessoas demoram, o que acontece quando as coisas demoram para uma pessoa colher o mal que semeou? As pessoas vão colher aquilo que eles fazem, mas nem sempre aquilo que eles colhem é imediato. E eu vou lhe explicar o que acontece quando as coisas demoram para uma pessoa colher o mal que semeou. Primeiramente, nós devemos entender que Satanás, ele dá corda para essa pessoa. Quando essa pessoa opta fazer aquilo que não é certo, Satanás não vai lhe dar uma rasteira imediata. Ele vai lhe dar corda. Agora, vamos lembrar para isso a parábola do filho pródigo. Lembra da parábola do filho pródigo? Uma coisa é se arrepender dentro da casa do pai. Outra coisa é se arrepender longe da casa do pai. Olha isso. Por quê? Porque convém para Satanás dar longas cordas e dar à pessoa aquilo que deseja, sem que nada lhe aconteça no momento, para atrair essa pessoa numa distância longa da casa de Deus. O trabalho do diabo, o que é? É usar o tempo em seu favor e não contra ele. Satanás quer usar o tempo ao favor dele e não contra ele. Ou seja, o tempo está no favor do diabo quando ele dá os prazeres que o homem escolhido deseja, sem lhe dar ainda uma rasteira. O que ele faz? Ele o atrai no seu território, ou seja, bem longe, onde o reino de Deus se manifesta, para depois judiar dele e matá-lo. Por isso que antes de uma pessoa sofrer, ela se afasta. Uma pessoa afastada de Deus nem necessariamente sofre durante 1 ano, ou 2 anos, ou 3 anos. Por quê? Porque é necessário que nesse período de afastamento, Satanás lhe atrai num lugar onde ele terá toda o domínio e a força para lhe impedir de você voltar para seu lugar de origem.
para um lugar de proteção, que é o abrigo do Altíssimo. E eu gostaria de colocar justamente aquilo que acontece inclusive no reino animal. Quando leões famintos desejam matar um filhote gnu, os gnus, né? Que são como se fossem são animais tipo búfalos, mais ou menos, né? Da África, né? Pois o que os leões fazem quando querem matar um filhote gnu? Pois é necessário usar de estratégia para que os filhos se afastem da manada onde são protegidos pelos pais. E o trabalho dos leões não é pegá-los onde os pais estão, mas se conseguir afastá-los fora do arraial para matar os filhotes gnus, sem sofrerem retaliação dos pais por estarem perto. E Satanás deu muita corda para Esaú. Ele deu muita corda. Ele deu tanta corda que Esaú estava livre de fazer aquilo que ele queria fazer, ao se afastar para caçar em terra longínqua. Satanás deu corda para Esaú, porque a rasteira não foi imediata. Mas se surgiu anos depois ele ter negociado seus princípios. Se Satanás houvesse pegado Esaú antes dele ter conhecido as suas duas esposas hititas, vocês lembram que Esaú escolheu casar com duas mulheres hititas, mulheres estrangeiras, que traziam pessoas, que traziam outros deuses dentro da tenda. Ou seja, aquilo que Deus se desagradava. Se Satanás houvesse pegado Esaú antes dele ter conseguido as suas duas esposas hititas, ou seja, se Satanás houvesse dado a rasteira antes que isso acontecesse, se Esaú houvesse sofrido em mãos dessas mulheres hititas antes de ter casado com elas, seria muito provável que Esaú não houvesse casado com elas. E Satanás não queria isso. Ou seja, Satanás dá corda. Isso, afasta-te mais. Isso, vai desobedecendo a pessoas sábias. Isso, seja teimoso. Continua na tua obstinação. Vai. Isso. Não, demônios. Calma. Vocês querem, eu sei que vocês querem ainda dar a rasteira, mas não é o momento. Deixa ele assim. Que não aconteça nada ainda. Não é o momento da emboscada. Satanás é um ser astuto. É necessário que o enganador pinta um quadro para você, uma pintura irreal, ilusória, assim como sua alma deseja, assim como os desenhos da Disney apresentam para atrair no mundo do engano. Quando uma pessoa dessa se deixa hipnotizar pelo encantamento da serpente, somente a mordida da serpente e a dor insuportável do veneno pode lhe fazer acordar. Mas você foi mordido. Diz a palavra de Deus que Esaú deu um forte grito e, cheio de amargura, implorou ao pai: abençoe também a mim, meu pai. O forte grito veio. E nem Isaac pôde remediá-lo. Nem Isaac pôde fazer algo.
Você sabe por que Deus coloca vinhateiros, tutores, orientados pelo Espírito Santo para orientar pessoas que não se desviam do reto caminho da salvação? Para que essas pessoas que o Pai plantou na sua vinha, para que essas pessoas que tiveram oportunidade de se assentar, que foram convidados para se assentar na mesa do rei, não venham morrer. Nós estudamos várias fases da vida de Esaú. Há fases antes da tentação, a fase durante a tentação de Esaú e a fase após a tentação de Esaú. Aonde vocês estão? Em qual fase vocês estão? Lembre disso. Quanto mais você se afasta do centro da vontade de Deus por sua teimosia, orgulho e concupiscência, mais difícil será seu retorno. Mais difícil será seu retorno para a casa de Deus, para o centro da vontade de Deus. Pois existem promessas que são restauráveis. Escuta isso. Há promessas que são restauráveis, mas há promessas que Deus poderia ter lhe dado, mas passaram e não passarão uma segunda vez. O mais surpreendente nessa história de Esaú e Jacó é que o maior culpado de todos não foi Jacó, que enganou seu pai terrestre, mas foi Esaú, que enganou seu pai celeste. Versículo 36. E disse Esaú: não é com razão que seu nome Jacó? Já é a segunda vez que ele me engana. Primeiro tomou meu direito de filho mais velho e agora recebeu minha bênção. Então perguntou ao pai: o Senhor não reservou nenhuma bênção para mim? Isaac respondeu a Esaú: e eu constituí o Senhor sobre você, e a todos os seus parentes tornei servos dele. A ele supri de cereal e de vinho. Que é que eu poderia fazer por você, meu filho? E Esaú pediu ao pai: meu pai, o Senhor tem apenas uma bênção. Abençoa-me também, meu pai. Então chorou Esaú em alta voz. Seu pai Isaque respondeu-lhe: sua habitação será longe das terras férteis, distante do orvalho que desce do alto céu. Você viverá por sua espada e servirá seu irmão, mas quando você não suportar mais, arrancará do pescoço o jugo. Versículo 41, e eu termino. Esaú guardou rancor contra Jacó por causa da bênção que seu pai lhe dera. E disse a si mesmo: os dias de luta pela morte de meu pai estão próximos. Então matarei meu irmão Jacó. Presta atenção agora. O que eu vou falar agora? Vamos aprender mais umas características de Esaú. Mais uma coisa de Esaú que realmente é digno de lição para você e para mim. Mesmo no sofrimento, Esaú não entendeu que o problema estava nele. É incrível, né? Esaú gritou, chorou amargamente porque perdeu o seu lugar. E mesmo no sofrimento, mesmo no grito,
Esaú não entendeu que o problema não estava no seu irmão Jacó, mas estava nele. A culpa era de Jacó mesmo? Será? Ou seja, será que Esaú foi o bode expiatório, o injustiçado? A vítima? Será? Isaac, o pai de Esaú, deveria ter chorado pelo acontecido, ou deveria ter intervindo, deixando seus sentimentos para dizer para ele que seu filho foi um insensato? Sabe, Isaac, nesse sentido, foi um péssimo pai com Esaú. Porque Isaac não deveria ter chorado. Isaac deveria ter dado uma tremenda bronca para seu filho, Esaú. Deveria ter sido duro antes e durante, para dar oportunidade a seu filho, inclusive, de se salvar e se retificar diante do Deus de Israel. Mas Isaac se compadeceu dessa situação. E diz assim: meu filho, não posso fazer mais nada. Ou seja, eu hubiese gostado que seja você. Isaac, de uma certa forma, se compadeceu e chorou ao lado de uma pessoa que estava fazendo as coisas erradas, que estava vivendo contrariamente àquilo que Deus queria para Esaú viver. Prestar o ombro e chorar com aqueles que relutam obedecer a Deus, não é sábio. Não é sábio. E eu digo mais, jamais estará ajudando a pessoa afastada a voltar para seu caminho. Um bom servo de Deus age como Deus age e procura pensar como Deus pensa. Quando uma pessoa é enganada pelos seus sentimentos, como Isaac foi, né? Essa pessoa vai chorar e se compadecer até pelo que é errado. Até pelo que é errado. Mas será que é necessário que Deus intervenha, como fez com Samuel, como quando Deus diz para Samuel de Saul, ele diz assim: até quando te compadecerás, Samuel, de Saul? Porque eu o rejeitei. Chorar com quem sofre porque colhe o que semeou não está errado. Não está errado a partir do momento que Esaú reconhece que mereceu tais consequências. A partir do momento que Esaú abaixa sua crista e se humilha diante da poderosa mão de Deus. Qual é o mais dramático? Qual é a situação mais dramática? A dor que pode dar a chance a um Esaú de se arrepender e voltar a agradar a Deus? Ou a restituição que leva os Esaús a prevalecerem do mesmo estado que estão? O orgulho de Esaú, a falta de humildade de Esaú, o impediu ver a sua própria miséria.
Quando essas coisas acontecem, infelizmente o homem opta por piorar a situação. Por que piorar a situação? Porque a situação de Esaú piorou. Mais uma vez, Esaú teve a oportunidade de se arrepender pelo sofrimento. Mas mesmo pelo sofrimento, Esaú não caiu a ficha. E optou por aquilo que Satanás ofereceu para ele. A mágoa, o rancor. Ou seja, alguém deveria assumir a culpa, não é? Como aparentemente Esaú não foi culpado de ter vendido sua primogenitura, de ser um homem teimoso, como não foi culpado, então alguém deveria assumir os erros de Esaú. E Esaú escolheu odiar Jacó. A amargura entrou e corroou seu interior. Dessa vez, o espírito de rancor possuiu Esaú. A prisão da alma de Esaú se fortaleceu. Esaú se conformou desse jeito. Eu sou a vítima do meu irmão. Como a vida foi injusta comigo, né? Deus certamente não me ama. Ele não me ouve. E deve amar mais Jacó do que a mim. Mas como Deus não vai me vingar, então eu vou me vingar. Quantas pessoas são Esaú? Como não conseguem ver aquilo que está, a trava que está no seu olho, criaram um mundo onde essas pessoas se tornaram vítima, sendo que Deus diz, eu vou te dar uma chance. A dor, o grito, se mesmo assim, após o resultado, vocês fogem da realidade que Deus quer provocar em você, por meio da sabedoria que a palavra de Deus dá, orgulho, vaidade e tantas outras áreas que para você se tornou normal e você até o dia de hoje se recusa a transformar, então, queridos, o negócio vai ficar estreito para vocês. Após o tombo de Esaú, este recebeu sua chance de ser razoável. Esaú poderia ter sido razoável. Eu diria para ele essas palavras: Esaú, seja razoável. Para aí. Você vendeu sua primogenitura por um prato de lentilha, agora você está chorando? Agora você tem a coragem de odiar seu irmão? Para aí. E se colocar como vítima? Para aí. Para de ser orgulhoso. Ah, mas ele enganou meu pai. Sim, mas tu enganou Esaú, o Pai Celestial. Porque interessa você ver o lado que você precisa consertar. Deixa Deus tratar Jacó. Porque nós vamos ver depois que Deus tratou Jacó muito. A raiz do engano que estava em Jacó foi tratado muito.
Deixa Deus tratar Jacó. E agora, trata tu, Esaú, de tratar o orgulho que impede você ver. Após o tombo de Esaú, este recebeu a chance de ser razoável. E você? E você? Querem ser razoável? De fato, Isaac não foi um bom pai para Esaú, mas Rebeca certamente foi uma boa mãe. Como assim Rebeca foi uma boa mãe? Rebeca, ela não chorou a dor de Esaú e não o apoiou pelas suas insensatez. Mas, teria ele ouvido a sua mãe enquanto teve oportunidade de ouvi-la? E vocês? E vocês? Consegues me ouvir quando Deus me usa para falar com vocês? Antes de Caim ter matado Abel, seu irmão, Deus o avisou. Deus avisou para ele controlar, dominar a sua ira. Mas Caim não fez caso dos conselhos dos sábios e agiu conforme seu orgulho e obstinação. Saiba que no ministério da OUCE, nós não choramos com aqueles que sofrem, apoiando suas calamidades feitas pela teimosia do passado. Isso não é falta de amor. Isso é bíblico. Mas nós choramos com quem chora. Aliás, nós choramos com quem chora, com todos aqueles que caem em si e descobrem aquilo que Deus quer que eles descobrem. Quando essas pessoas se arrependem. Se eu sou orgulhoso, então que eu reconheça que sou orgulhoso. Se sempre coloco a culpa nos outros, sendo que tenho parte da culpa, então que eu me humilhe para que o Senhor me exalte. Um homem que não quer mudar de vida, que não quer se parecer com Cristo, procurará alguém que possa entender sua insensatez. Alguém que tome partido de vocês, sendo que você está errado. Não há problema Esaú entrar na OUCE. Não há problema se tem Esaús que estão nos vendo entrar na OUCE, na igreja linda da OUCE. Mas quem entra como Esaú encontrará uma Rebeca. Ao entrar na tenda, uma Rebeca e não um Isaac, que não teve coragem de confrontar seu filho para que este seja agradável a Deus. Quem entrar na OUCE encontrará uma Rebeca que lhe dirá: se você quer ser um filho verdadeiro, então valorize as coisas de Deus. Ama teu Deus de todo o teu coração e se dói o seu coração. Se sofres até o dia de hoje, vamos entender aquilo que em você tem provocado essa dor. Vamos entender. Ali choraremos, ali lhe ajudaremos, ali lhe emprestaremos o ombro para você chorar e choraremos juntos em nome de Jesus.
Então, Deus tem falado com alguns, ou talvez essa palavra merece ser transferida por algumas pessoas que vocês conhecem. Mas antes de compartilhá-la, assegurem-se que essa palavra seja para vocês. Assegure-se mesmo. Se ela não é para você, e você se sente um Jacó, que está valorizando as coisas de Deus, mas que talvez você tenha também parte de culpa. Então, hoje é o dia do seu conserto. Hoje é o dia onde a graça do Senhor está disponível para que, antes da dor, o Senhor lhe restaure em nome de Jesus. Meu Deus Santo de Israel, o mesmo Deus dos tempos de Isaac, muitos estão vivendo hoje na prisão da amargura, do rancor, porque decidiram criar a mesma situação que Esaú criou pelas escolhas que decidiu. Essa pessoa, até que não rompem e quebrem o orgulho e não se humilhem diante de ti, não poderá haver cura, não poderá haver transformação. E mesmo que essas pessoas tenham do lado delas pessoas, amigos, parentes que lhe apoiam, apenas serão Isaac, que não entenderam que o bem para a vida dessa pessoa não é chorar, é lhe mostrar aquilo que nessa pessoa precisa ser mudado. Seu Espírito Santo presente é o único que é capaz de quebrar esse orgulho, de quebrar essa teimosia, essa soberba, de quebrantar essa vida que não conseguem chorar por causa daquilo que Deus decide fazer. Deus, eu sei que Tu quer que essa pessoa não chore pelas mesmas razões que essa pessoa chore. Deus não quer que tu chore apenas pelo sofrimento para muitos que Deus permitiu que você passasse, mas Deus quer que tu chore pela sua condição que precisa mudar, pelo egoísmo que muitos carregam, pelas decisões que vocês não consultaram a Deus no passado, de você ser um Esaú que não vive a verdade. Assim, meu Deus, faz com que neste momento essa pessoa aceite e se incline para que o ministério da OSCE possa receber essa vida e essa pessoa entrasse na tenda da OSCE e achar Rebeca.
que não vai apoiar os erros, mas vai apoiar o arrependimento e a mudança para essa vida, em nome de Jesus. Amém.